Oi, meus amores, vamos de relato? O Álvaro pergunta. Eu sou um babaca por cogitar abandonar a minha esposa por não aceitar o passado dela? O Álvaro é casado com a esposa dele há 4 anos. Eles têm 2 filhos e ele diz que ela é a melhor mulher que ele já conheceu na vida dele inteira. Ela é uma excelente esposa, ela é uma excelente mãe, ele tem certeza que ela é fiel. Ela sempre esteve ao lado dele em todas as situações, em todos os momentos, inclusive os mais difíceis, que ele acreditava que não conseguiria superar. Ela permaneceu ao lado dele todo o tempo. Então ele sempre enxergou ela como a mulher da vida dele, aquela mulher que ele quer passar o resto da vida ao lado. Mas ele não contou como, ele descobriu há mais ou menos quase 2 meses que a esposa dele foi GP no passado. Inclusive, essa pessoa que contou isso pra ele também falou que ela trabalhava em determinado lugar, que era uma casa noturna, uma casa de massagem, e que ela chegava a atender entre 4 a 6 homens por noite, homens diferentes. Na hora ele não acreditou, ele imaginou que aquela pessoa estava apenas tentando destruir o casamento dele, mas ele decidiu, depois de uns dias, perguntar a ela. Só que aquilo parecia tão absurdo que ele achava que ela ia dizer que não, que ela ia dizer que aquilo tudo era mentira. Mas, para surpresa dele, ela confessou que sim, que ela foi. Ela ficou muito abalada, mas ela contou a verdade para ele, que durante quase 6 anos ela trabalhou sim naquela casa. E ela atendia, sim, vários homens diferentes por dia durante esses quase 6 anos que ela trabalhou lá. Mas assegurou que quando ela conheceu ele, ela já estava quase 2 meses sem trabalhar mais com isso, porque ela já tinha concluído os estudos dela e já tinha conseguido um novo emprego. Um emprego de carteira assinada e tal. Então ela já não estava mais trabalhando como GP. E ela nunca contou nada pra ele porque ela só queria enterrar esse passado e queria viver uma nova vida ao lado dele. Ele diz que está muito abalado com essa situação, que ele ama profundamente ela, que ele, no fundo do coração, não gostaria de deixá-la, porém, ele diz que não consegue mais ser o mesmo com ela, porque ele fica imaginando todas as coisas que todos aqueles inúmeros homens fizeram com ela na época que ela era GP. E isso faz ele sentir um certo nojo. Todos os amigos para quem ele pediu conselho disseram para ele: separa. Ele não gostaria de perder a família dele, mas essa situação tá pesando muito na mente e no coração. E ele pensa que talvez ele não consiga tirar isso da cabeça. E aí, o que vocês acham? Fala, cowboys, beleza? E aí, o que vocês acham dessa história, hein? Essa história que foi contada por essa moça, uma história complicada, complexa. Eu vou passar para vocês a minha visão, a minha opinião a respeito, mas já peço tanto o like como também o seu comentário a respeito. Deixa aí a sua opinião, o que você faria, o que você acha, e eu quero que você pense em todas as nuances da história, tá? Muitas vezes a resposta pode até parecer óbvia, tá? Porém, existem muitas coisas, né, que ele relatou, né, no caso ela, né, a respeito da história desse rapaz que deve ter enviado para ela, enfim, né, onde no caso ele citou que ela era uma mãe excelente, uma esposa também muito boa. Ele entende que ela era fiel a ele, que ele não teve nenhum indício de infidelidade, ainda que ele não tenha descoberto, digamos assim, por conta própria, o passado dela, então não dá para 100% confiar nessa informação, mas enfim. Em todo caso, né, supondo que o que ele sentia a respeito da esposa está correto, então ela foi fiel a ele, não necessariamente duvido disso, tá? Apenas quis adicionar esse aspecto, tá? Permaneceu do lado dele, eu acho que esse é o principal ponto, além do fato dela ser mãe dos filhos dele e tal, né? Mas ela também permaneceu ao lado dele em momentos difíceis, né? Ele citou algo assim. E eu já falei pra vocês diversas vezes o quanto que o homem, ele valoriza muito essa questão de que a mulher que esteve com ele em baixa ou que ficou com ele na baixa, né? Então esse é um aspecto, né? Que tem um monte de mulher por aí querendo os caras do topo e não sei o que, os caras prontos, sendo que, né, esses caras, quando estão lá em cima, a última coisa que eles querem fazer, necessariamente, é ficar nessa
nessa questão de, agora eu tô aqui no topo, eu quero dividir o que eu conquistei. Não. Muitos caras decidem aproveitar. Agora é a minha hora, a minha vez, né? Como diria Thiago Fint, né? Então, assim, existe muito dessa dinâmica onde há essa espécie de não só confiança, mas também de gratidão. O homem ele é muito grato, ele tem muito um aspecto de honra, tá? Isso faz parte. Eu não estou dizendo que são todos assim, que não sei o quê, mas mesmo muitos exemplos que existem, vamos supor, o cara ele tava lá embaixo, era casado com uma mulher ali e tal, né? Separou dela em algum momento porque ficou rico, milionário, queria casar com uma novinha e tal. Mesmo esses exemplos eu conheço alguns que o cara ainda assim ele respeita demais a ex, né? Divide tudo sem reclamar nem nada, entendeu? Então assim, quando acontece essa dinâmica, mesmo assim muitos caras são muito honrados nos acordos e tudo mais, ok? Não estou dizendo todos, volto a dizer, tá? Mas isso acontece muito, tá? Então a gente tem aí essa dinâmica que eu falei agora pra vocês, de que, obviamente, ele teve toda essa visão sobre a parceira, né? Que conheceu ali e tal. Só que existe um fator que, primeiro, ela mentiu, certo? Omitiu, no mínimo, né? Omitiu uma situação que é bem óbvia que ele precisaria saber. Porque não é um passado simples, não é qualquer coisa, né? Ainda que atualmente muitas tenham um passado, num sentido de quilometragem similar à de uma profissional, né? Esse aspecto específico desta profissão demanda, sim, um mínimo ali de verdade, né? É importante que ela, né, tivesse sido honesta com ele desde o início. Muitos desses casais formados por esse perfil, né, eles se conhecem dentro do programa ali, né? Então, uma coisa é essa dinâmica onde o cara já tá ciente e ele quis entrar no relacionamento, aí problema dele. Outra é quando o cara já teve tudo isso, né? Já teve uma história, já construiu muita coisa, né? Tem toda uma família, uma estrutura ali, e aí de repente ele é pego de surpresa com uma revelação tão bombástica como essa. E aí é que está, né? No vídeo dessa moça, ela não falou nada, ela apenas perguntou o que a gente acha. Então muitas pessoas comentaram, né, durante ali a publicação dela lá na plataforma, né? E a maioria dos comentários, principalmente vindo de mulheres, eram comentários de que o passado é passado, de que você deve esquecer o passado, que os seus amigos, que no caso, né, ela cita ali que os amigos o aconselharam a terminar o relacionamento, né? Esses seus amigos não são amigos de verdade, eles querem ficar com ela depois. Enfim, comentários desse tipo, que era um pior que o outro, né? Péssimos conselhos. Né? E a verdade é o seguinte, tá? Ainda que ele relatou todas essas características maravilhosas dessa parceira, o quanto que ela era uma mãe, uma esposa incrível, tá? Ela omitiu uma informação que não só é importante num aspecto de é passado e não sei o quê, porque esse é o discurso atual, né, de que tudo tem que ficar no passado e é isso e pronto, acabou, né, e que ela se redimiu, agora é uma nova mulher e não sei o quê, tá? Só que essas pessoas esquecem de como que funciona o homem, tá? Ou seja, ele vai, apesar de ele compreender, e ele mesmo falou, né, ela citando, né, o texto do cara, né, ele falou, ele entende o que ela entregou pra ele, ele entende o fato dela ter ficado ao lado dele em momentos difíceis, muito provavelmente isso pesa demais na decisão dele, mas não dá pra negar que homem nenhum quer lidar com esse sentimento. Esse sentimento, ele não é tão simples assim, não é né, aquela coisa do lavô tá novo, não é bem assim, tá? A verdade é que quando uma pessoa atua numa área como essa, como eu falei, ela precisa ser sincera desde o início, tá? Não adianta querer esconder, não, eu trabalhei né, com isso, aí eu larguei, né, porque eu já tinha pago os meus estudos. Pô, beleza, bacana, que legal, sucesso pra você, mas todo relacionamento você tem que ser, sim, sincera, tá? Pode até não ser assim na primeira, sei lá, na primeira semana, mas você tem que falar desse assunto, né? Quando há essa possibilidade ali de um relacionamento mais sério, isso precisa ser adicionado em discussão, sim, tá? Ela falou que ela já tinha parado há 2 meses quando conheceu ele, não sei o que e tal. Mas a verdade é que
você nunca, se algum dia isso já aconteceu com vocês, ou sei lá, se acontecer, vocês nunca vão saber lidar com isso, né, 100% do tempo. Esse sentimento vai ficar lá e vai permanecer eternamente. A gente não fala das marcas do Shed, não sei o quê. Isso é uma marca que, no caso no homem, permanece. Ele estar ciente deste passado e ter sido enganado, isso é muito, muito pesado. Não é qualquer coisa como alguns gostam aí de dar a entender. Não é. Definitivamente. Tá longe de ser. É uma coisa pesadíssima. Então eu diria realmente que, apesar de todo esse apoio, né, de toda essa, né, essa família que foi construída e tudo mais, essa mentira ela é pesada demais para manter uma relação saudável. Isso vai dificultar muito que você mesmo possa continuar sendo masculino no relacionamento, que você possa continuar tendo esse papel, tá? E a verdade é que realmente é muito improvável que você vai conseguir lidar com isso, tá? Então, o ideal sim é o término do relacionamento. Possa até ser que você valorize algumas características positivas que ela teve e tal, legal, né? Isso não muda parte dessa trajetória, mas uma mentira, né, que foi construída lá desde o início, quebra tudo, tá? Então, tudo foi jogado pelo ralo, a verdade é essa, tá bom? Então é isso, cowboys, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.